Graça e paz, meu irmão. Tudo bem com você? Hoje é domingo, dia 19 de abril de 2020. Essa é uma live para a igreja do pastor Luciano e missionária Eliane. Igreja Assembleia de Deus, do Deus Vivo. Um abraço a essa igreja, a irmã do grupo Rocha Eterna, os irmãos do ministério, os jovens, as crianças, a todos. A palavra de Deus se encontra em João, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 17, que diz assim, né? Jesus falou assim: meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Jesus, ele é um exemplo de trabalhador. Jesus trabalhou na vida secular, Jesus era carpinteiro, e Jesus trabalhou muito também para o reino. Então, ele, em João capítulo 13, versículo 15, ele vai dizer assim, né? Que é: eis que eu vos dei o exemplo para fazer o que eu fiz. Então, se Jesus trabalhou, trabalha, é para nós trabalharmos também, porque ninguém foi chamado sem dom e ninguém foi chamado para ficar sentado no banco. Aliás, quanto à questão do dom para você trabalhar, a Bíblia diz assim, né? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1 Coríntios capítulo 12, a partir do 4, a Bíblia vai dizer assim: há diversidade de dom, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que trabalha em tudo e em todo. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que lhe for útil. A um, pelo Espírito, é dado a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de ciência, a outro, pelo mesmo Espírito, fé, a outro, pelo mesmo Espírito, dom de curar, a outro, pelo mesmo Espírito, operações de milagre, a outro, pelo mesmo Espírito, profecia, a outros, discernimento do Espírito, a outro, variedade de língua, a outro, interpretação de língua, né? E um só Espírito é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, dando particularmente a cada um como quer. Isso quer dizer que Deus te chamou e Deus te deu dons para você trabalhar, né? E a Bíblia ainda manda a gente procurar os melhores dons. Mas é incrível, falando-se um pouco de trabalho de Jesus, a Bíblia vai dizer assim, Isaías capítulo 64, versículo 4. E desde a antiguidade não se ouviu, e nem com o ouvido se percebeu, e nem com os olhos se viu um Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que lhe esperam. Nós estamos esperando Jesus. Então Jesus trabalha a nosso favor. E por que Jesus trabalha também? A Bíblia vai dizer que em 1 João, capítulo 3, versículo 8, a Bíblia vai dizer assim: aquele que vive na prática do pecado é do diabo. Mas para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Jesus sempre trabalhou para destruir as obras do diabo. E quando Jesus subiu aos céus, a missão agora é nossa. E Jesus, como que ele fazia isso? Olha como Jesus trabalhava. Mateus capítulo 9, versículo 35, a Bíblia vai dizer assim: e percorria Jesus todas as cidades e aldeia, né? Ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do reino e curando a todo tipo de enfermidade. Jesus trabalhava duro. Ele ensinava, pregava e curava. E essa missão agora é nossa, porque ele subiu ao céu e a missão agora é nossa. Então, o que acontece? E a Bíblia ainda vai dizer assim, nesse mesmo versículo, né, que olhando ele para as multidões, né, sentiu compaixão delas, porque elas andavam cansada, abatida e como ovelha que não tinha pastor. E ele olha para os discípulos e diz: rogai ao Senhor da seara que mande mais ceifeiros.
porque a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Jesus viu uma necessidade muito grande no mundo e precisando de pessoas para trabalhar. Hoje não é diferente. Olha a necessidade do mundo. Nós vivemos aí um pânico, pessoas com medo, pessoas com... Mas a ciência manda que a gente deve não fazer isso aqui. Tudo bem, a gente respeita a ciência. A gente respeita muito a ciência. Nós higienizamos a mão, ficamos em casa, respeitamos quem faz a quarentena, quem vai para o culto também. Mas o que acontece? Mas ele nos revestiu foi de autoridade. Lucas 10:19, ele vai dizer assim: eis que vos dou autoridade de pisar serpente e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Somos nós que temos autoridade contra tudo que é do diabo, e nada vos fará dano algum. É ele que está garantindo isso. Por isso é que nós temos que trabalhar. Então, quando uma pessoa estiver tossindo, passando mal, com febre, não sei o quê, e chamar você para orar, eu não posso isso. Meu irmão, você é a última esperança, é a igreja aqui na terra. A igreja foi levantada para isso. Nós não temos medo. Nós temos que ir orar, porque nós fomos revestidos de autoridade para trabalhar numa situação caótica como está o Brasil hoje. Então, Jesus nos ordenou para trabalhar. Aí ele vai dizer assim, Marcos capítulo 16, versículo 15, que todo mundo conhece. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Que sinal é esse? Em meu nome expulsarão o demônio, falarão nova língua, pegarão em serpente, e se beberes alguma coisa mortífera, não lhe farão mal algum. Imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Olha como você e eu somos revestidos de autoridade do céu, meu irmão. Nós não podemos ter medo de orar pessoas que estão com isso ou com aquilo, meu irmão. Nós somos revestidos de autoridade. Toma posse disso daí. Vamos tomar posse. Aí a gente vai ver quando Jesus passou pela cruz e ele ressuscitou. Mateus 28:18, ele vai dizer assim: todo o poder, olha quem está falando, é Jesus, é o nosso líder. Todo o poder é me dado no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado, e certamente estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Olha, em várias partes da Bíblia, Jesus manda a gente trabalhar para o reino. Mateus capítulo 10, versículo 5, Jesus reuniu os 12 discípulos e ordenou-lhe dizendo: não irei pelo caminho dos gentios, não entrei na cidade do samaritano, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregar dizendo: o reino dos céus está próximo, curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Essa é a nossa missão, esse é o nosso trabalho. Mateus capítulo 10, versículo 16, Jesus disse assim, e eu vos envio como ovelha no meio de lobos. Seja prudente como a serpente, simples como a pomba. Meu irmão, o trabalho é árduo, o trabalho tem que fazer. Existe muito mate que morreu na jornada no trabalho, mas nós vamos fazer o trabalho. Nós vamos fazer o que Jesus nos pediu. E uma das coisas interessantes é que ele mais nos reveste, sabe o que é? É o ensinamento. Quando Jesus vai dizer para Paulo, quando Paulo está dizendo para Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, versículo, a partir do 15, ele vai dizer assim: desde a infância tu sabes a sagrada letra que pode tornar sábio, que pode te tornar sábio para a salvação que há em Cristo Jesus.
Aí ele vem dizendo, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, repreender, corrigir, instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Você quer ser preparado para toda boa obra? Você tem que ler a escritura, você tem que entender o que Deus está falando para você. Você tem que ser revestido da palavra. O contexto desse texto está em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que a Bíblia diz assim, a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que espada de dois gumes, penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, é apta para discernir pensamento e intenção do coração. Nenhuma criatura está encoberta diante dela, todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos a quem havemos de prestar conta. Aí tu vem, Salmos, capítulo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Será como árvore plantada junto ao ribeiro de água, que dão seus frutos na estação certa, cujas folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará. Se reveste da palavra para poder trabalhar na obra de Deus. O apóstolo Paulo, um dos caras mais instruídos na obra de Deus, ele vai dizer assim, Filipenses capítulo 3, versículo 3, ele vai dizer assim, irmão, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo as coisas que para trás ficam, e avançando para aquelas que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Sabe quem é o alvo? O prêmio é Jesus. Ele me mandou, eu prossigo para o alvo. Alvo. Então ele vai dizer uma coisa muito interessante sobre a questão do trabalho. Ele diz, fazer todas as coisas. Filipenses 2,14. Fazer todas as coisas sem murmuração nem contenda, para que sejais irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpável no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astro no mundo. Ei, astro fala de estrela. Estrela brilha nas trevas, brilha na escuridão. Nós somos o astro desse mundo, as estrelas desse mundo. Somos nós que brilhamos nesse mundo de trevas. Somos nós que somos os que anunciamos a palavra de Deus. Quer ser forte? Quer ser preparado para toda obra? Palavra. Você tem que estar revestido da palavra. E quando a Bíblia fala de revestir da palavra, fala de você ser revestido de Jesus. Pedro vai dizer, 1 Pedro 3,15, olha o que a palavra de Deus vai dizer. Ele diz assim, ó, santificai a Cristo em vossos corações. Olha que tremendo. Santificai a Cristo em vossos corações. E estás preparado para responder com mansidão e temor a todos que vos pedir a razão da esperança que há em ti. Você pode passar por tribulação, você pode passar por tudo que for, mas a alegria que vem de você contagia todo mundo. Você prega até sem palavra. É o que eu gosto muito de falar. Existe um versículo que eu gosto muito de falar que é sobre isso daí. Que é 2 Coríntios 6,10, que a Bíblia diz assim, ó, como entristecido, porém sempre alegre. Pobre, mas enriquecendo a muito. Nada tendo, mas possuindo tudo. Somos nós. Como entristecido, a vida nos bate muito, porém sempre alegre. A alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8,10, né? Pobre, mas enriquecendo a muito. Nós não podemos ter nada. É igual João, Atos 2. João no templo, lá, né? Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, que é muito maior. Levanta. Prata e ouro não levantava aquele homem, mas o que João tinha, o que Pedro tinha, levantou aquele homem. Pobre, enriquecendo a muito. Nada tendo, mas possuindo tudo. Tu pode não ter muita riqueza, mas você tem um tesouro no céu. Então, meu irmão, se revista da palavra para poder trabalhar na obra do Senhor Jesus, né? Então, meu irmão, eu quero agradecer a oportunidade. Falei apenas 15 minutos para não tomar muito tempo, tá? Eu quero mandar um beijo para essa igreja. Eu amo muito essa igreja, tá? E brevemente nós estaremos juntos, tá bom? Então, um abraço.
e um beijo no seu coração. Vamos trabalhar para o Senhor Jesus, para o reino crescer. Amém.